bom dia. Hoje é um dia muito especial de combate e conscientização do autismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aumentou muito a prevalência de casos no mundo todo e só o Brasil já chega a registrar mais de 2 milhões de pessoas com a síndrome do autismo. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio falar comigo sobre esse assunto, para a gente entender mais um pouquinho a respeito, foi o Dr. João Arnaud, que é psiquiatra de infância e adolescência. Bom dia, doutor. Bom dia, Elda. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Esse número de 2 milhões de pessoas só no Brasil, me assustou muito. É um número alto mesmo ou eu que estou impressionada à toa? Pois é, os dados da Organização Mundial de Saúde, dos órgãos de controle e prevalência de transtornos mentais nos Estados Unidos apontam um aumento importante na prevalência de autismo nos últimos anos, né? Por exemplo, o CDC, que é um órgão de controle americano, diz que em 2020 a gente tinha uma prevalência de 1 para cada 150 pessoas que nasciam com transtorno do espectro autista em 2020, e no ano de 2023 essa prevalência aumentou para 1 para cada 36. Isso repercute sobremaneira na prevalência mundial de autismo. Eu não sei nem fazer essa conta, de 1 para 150 e agora 1 para 36? É um aumento em mais de 3 vezes de prevalência. E a gente pensa assim, o que é que aconteceu, né? Deixa eu perguntar, o que aconteceu para que a gente chegasse agora numa disparada de casos assim com 300% quase, né, de aumento desses casos? E a principal coisa que a gente consegue pensar é que antes não eram diagnosticadas essas pessoas com autismo. Então, a principal causa é subdiagnóstico. A gente atende muitos adultos hoje que têm o diagnóstico de TEA tardiamente porque não tiveram acesso à investigação diagnóstica na infância, na adolescência, porque não houve uma suspeita clínica de que isso poderia ser autismo na primeira infância e por isso aumentou muito o diagnóstico. Pois é, a gente não falava mesmo a respeito de autismo, né? Se falava muito síndrome de Down, falava todas essas coisas assim, déficit de atenção, mas do autismo de uma forma geral a gente está falando mais agora, né? O diagnóstico, ele é complicado, ele pode ser confundido com outra coisa e isso dificulta. Como é que funciona? O diagnóstico é clínico, então é voltar e mergulhar na medicina tradicional, a clássica, de saber examinar a criança quando a gente está falando de desenvolvimento, brincar junto, não vai ser baseada no último exame diagnóstico, na última neuroimagem. Então a gente considera que é um diagnóstico que usa tecnologias leves em saúde, que é o contato, é o que a gente está fazendo aqui, é o conversar, é a anamnese, é a entrevista. Quando a gente está falando de crianças, é brincar com a criança, observar como é que é o contato social, como é que é a linguagem, a comunicação dessa criança. Então, o diagnóstico é extremamente complexo do ponto de vista que a medicina caminhou num sentido rumo, né? De muito exame. Robotizada, mas isso aí não vale para detectar autismo, né? Porque o autismo precisa da clínica. A clínica é soberana. Eu tenho que brincar, tenho que saber entrevistar, tenho que conversar com os pais, ouvir a família toda frequentemente. A família, ela pode ser a principal porta para esse diagnóstico, por exemplo, o pai e a mãe, quando percebe a criança um pouco refratária, brincadeiras, a toque, isso já é o indício e ela sozinha já pode até, aí sim, procurar o clínico para fazer essa constatação? Sim, exatamente. Momentos como esse, como desde 2007, que hoje é o 2 de abril, conscientizar sobre autismo conscientizar essas famílias a suspeitar precocemente, né? É perceber um atraso na fala, aquela criança que 1 ano, tem 12 meses e ela ainda não aponta, que é um tipo de comunicação não verbal, é que ela não apontar para pedir algo, para mostrar. Isso é um atraso na comunicação, não é só a fala, é aspecto comunicativo de uma forma geral, né? Aquela criança que vai com todo mundo, que não estranha. Com 8 meses o bebê estranha, uma pessoa nova no ambiente, ele tem que estranhar. Crianças e bebês que não estranham é algo que a gente tem que ficar atento, ou atrasa a fala, ou ele tem alterações sensoriais, então frequentemente o pediatra encaminha para o psiquiatra infantil, perguntando que é uma criança de introdução alimentar difícil, que não aceita novos alimentos, que se incomoda com alguns sons, com texturas, que faz algum movimento repetitivo. O senhor falou uma coisa que me deixou confusa. A criança que não estranha o outro é que pode ter o autismo? Eu pensei que era o contrário, era aquele que não queria contato com ninguém.
Isso é um mito, né? A criança com autismo, ela tem afeto, expressa afeto e gosta de afeto. Ela se incomoda, às vezes, com questões sensoriais, como um toque excessivo. Então, não é uma questão de não gostar do contato. Ela gosta, ela faz busca, inclusive, desse contato afetivo, social. Do ponto de vista de cognição social, não estranhar é como se eu não discriminasse, não identificasse essa é a mamãe, essa é a titia, esse é o tio João que eu nunca vi na vida. Então, eu tenho que chorar, eu não vou fácil. Crianças com desenvolvimento típico, ele chora, ele se abraça na perna da mamãe, ele não quer ir na primeira consulta, ele vai fácil, é um sinal de alerta. Porque é importante, do ponto de vista de desenvolvimento social, estranhamento. Isso não pode confundir um pouquinho o pai e a mãe quando diz, não, mas meu filho não é autista, já que ele não estranha ninguém, ele vai com todo mundo? Por isso que a gente está hoje conversando exatamente disso, para desmistificar esses aspectos, é fundamental. Eu acho que é essa mitificação da doença, que não é doença, estou falando besteira, não é doença, gente. É essa mitificação do autismo que leva também a essa questão de encarar o autismo como uma doença que você não pode chegar perto, que a criança nunca vai ter uma vida social, porque a criança pode ter um desenvolvimento normal. Sim, exatamente. Quando a gente conscientiza sobre o diagnóstico precoce, no tempo certo, a gente está promovendo saúde, no sentido de que se eu diagnostico precocemente, consequentemente eu consigo fazer a inclusão adequada, eu consigo fazer as terapias no tempo certo e modificar o ciclo, o funcionamento, promover a autonomia, independência na vida adulta, né? Então daí o fundamental de pensar em fazer diagnóstico no tempo certo, mesmo que a gente não consiga fechar o diagnóstico, suspeitar precocemente, que essa família fique atenta ao desenvolvimento do seu filho, para que no momento adequado ele comece alguma intervenção. Se é um atraso na fala, qual terapia que ele precisa fazer, como é que a gente vai organizar esse plano terapêutico, inseri-lo precocemente no ambiente escolar, que é um modelo social importantíssimo na primeira infância. Você citou duas coisas, inserir no modelo educacional. As escolas elas não estão ainda preparadas para receber esse aluno. Por mais, vamos dizer assim, mais que a gente tenha avançado, as escolas ainda encontram dificuldades em tratar os diferentes como iguais. E isso eu não estou falando só para o autismo, vale para qualquer outra síndrome de Down, qualquer outra alteração cromossômica, não é isso? Eu posso chamar assim? Estou aprendendo. Qualquer outra alteração cromossômica que leve a essa diferença, a gente ainda tem dificuldade dessa aceitação pelas escolas. Elas não estão preparadas, não é isso? E elas têm que se preparar, porque essa é a realidade, né? Se a gente está falando de uma prevalência crescente, a escola que não se prepara, ela não vai, se for do ponto de vista privado, ela não vai ter alunos daqui a pouco. É verdade, é verdade. E do ponto de vista público, a gente está falando de uma oferta que precisa ser organizada, sistematizada, porque essas crianças precisam de acompanhante terapêutico, de um tutor em sala de aula, e a gente não tem tempo para ficar esperando, não, mas a gente vai se organizar um dia. É para ontem, porque em quase todas as crianças que eu atendo, na sala tem 4, 5 outras crianças com TEA, na mesma sala com 20 alunos, então é 20% da turma, né? Então a gente precisa organizar políticas de inserção que seja efetiva, não é simplesmente colocar na sala de aula de qualquer jeito. Porque o que a gente tem visto são relatos impressionantes até de maus tratos. De maus tratos. A falta de entendimento do que aquela criança tem, que pode ser confundido com desobediência, com não querer atender as regras, Sim. com muita coisa, e isso leva a consequências bem graves. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos fazer só o intervalinho aqui e vamos voltar para continuar falando sobre autismo. É um minutinho só e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o autismo, o diagnóstico, as possibilidades de acompanhamento clínico, as terapias mais indicadas. E eu estou conversando aqui com o Dr. João Arnaud, que é psiquiatra da infância e adolescência. Quando a gente fala em psiquiatra de infância e adolescência, a gente pode pensar, as criancinhas estão indo aos consultórios. Isso é uma coisa nova, né, doutor? É uma necessidade agora. É uma demanda social crescente, né? Então, nessa sociedade rápida de vínculos frágeis, a gente adoece enquanto adultos
com problemas de saúde mental, e na infância isso não é diferente, né? A gente demanda muito dessa criança, às vezes ela tem que ser o melhor da turma, ela tem que fazer balé, tem que fazer ginástica, ela tem que dar conta do reforço. 24 horas do dia de atividade, porque senão o pai e a mãe não ficam satisfeitos, Sim, é verdade, eu já passei por isso. Então, do ponto de vista psíquico, as crianças também estão adoecendo em sofrimento, com depressão, com ansiedade, né? Com sobrecarga. E além disso, a prevalência enorme de transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, TDAH, dislexia e outros, né, que são transtornos extremamente prevalentes, que não eram diagnosticados. Se a gente pensar na minha geração, na nossa geração, a gente nem se falava nisso, né? Pois é, essas coisas pareciam camufladas, talvez por isso a gente se assuste com esses números agora, não porque não existia, mas porque a gente não tomava conhecimento, né? Podia dizer, meu filho é meio estranho, ele não gosta de ninguém, ele não gosta de... Era considerado estranho. Sim. Estranho. Na sala de aula, então, você sofria muito, Isso. né? Quando o bullying ainda não tinha o nome de bullying, ele já existia lá atrás. Agora, uma coisa assim que eu fico, que eu estou vendo muito a respeito, esse diagnóstico tardio com adultos se identificando com esse tipo de comportamento e se declarando autista. Isso vai desse conhecimento tardio, dessas informações chegando e a gente se identificando? Isso, muito frequentemente eu atendo famílias e eu estou fechando o diagnóstico da criança e o pai e a mãe, João, eu acho que eu tive tudo isso na infância. Papai dizia que era besteira, chamava minha atenção, me colocou para fazer futebol porque eu era desajeitado. E aí a gente consegue perceber que é uma pessoa adulta que tem muita dificuldade em entender regras sociais, que tem alterações sensoriais de se incomodar muito com frio ou com calor, uma certa restrição e seletividade na alimentação, tem uma entonação da fala diferente, que eles dizem, todo mundo diz que minha fala é diferente, que eu falo estranho, e eu não sabia, e agora você está explicando, eu estou me vendo como também uma pessoa com autismo, né? Então, nesse contexto, frequentemente surgem pessoas, familiares, às vezes, de alguém que está sendo diagnosticado com características clínicas que às vezes estavam tratando como ansiedade, como toque, como depressão. Isso que eu acho. Ela é facilmente confundida com outra quando a gente descobre lá na idade adulta. E aí, nesses casos, o senhor passa a tratar da família inteira? Frequentemente, não é raro. Que aí a gente começa a acompanhar esse familiar. Vários, às vezes, pedem, João, então me atenda também, vamos dar um jeito. Engraçado, nesses casos fica mais fácil para a família ter um tratamento, essa criança, por exemplo, que está identificada como autista, que o pai ou a mãe descobre, o tio, sei lá, qualquer outra pessoa que também faz parte desse espectro, fica mais fácil esse tratamento, esse acompanhamento, já que é mais de uma pessoa dentro de um mesmo círculo familiar? Pode facilitar a aceitação do diagnóstico. Quando a gente pensa no tratamento, aí assim como a gente pensa do ponto de vista de políticas públicas em educação, na saúde pública a gente tem um grande lacuna em serviços de diagnóstico de intervenção precoce, né? E aí, receber esse diagnóstico, dependendo de onde eu moro, pode ser uma situação que tipo, eu tenho que vir todo mês para São Luís, toda semana para São Luís, e eu estou a 400, 500 quilômetros de distância da capital. Então a gente ainda tem muitas lacunas assistenciais na saúde, sem fonoaudiologia, sem terapia ocupacional, sem terapia ABA, que é uma intervenção de análise do comportamento aplicado de primeira linha para autismo. Sem equipe multiprofissional, porque se a gente não está falando de uma doença, a gente está falando de uma alteração do desenvolvimento infantil, não vai ser uma mão sozinha, não sou eu somente. Com certeza. Aí a gente chega num outro impasse, a falta de oferta de políticas públicas direcionadas para esse setor. Isso. Eu acho que esse 2 de abril é fundamental para a gente repensar isso, né? Organizar políticas públicas que tratem de forma com equidade, que eu acho que é o princípio mais bonito do SUS, que é assim, se é uma criança que precisa mais de assistência, então a gente vai dar sim mais assistência para ele. Se ele precisa de uma escada para conseguir assistir o jogo e eu consigo assistir o jogo sem nenhum suporte, então eu fico em pé e alguém ao meu lado use a escada. A famosa cota, né? A cota é um degrau a mais para que todo mundo fique nivelado. E a gente precisa dessa equidade, né? Porque senão, quem está lá em Pinheiro, quem está lá em Alto Parnaíba, no sul do Maranhão, em Parnarama, por exemplo, que é longe para Chuchu, se lá não tem, não vai conseguir. Como é que vai chegar aqui
por exemplo, se esse serviço fica, vamos dizer, restrito eu nem falo só a capital, fica restrito à grande ilha, fica muito... A gente ainda não chegou nesse nível não, né, doutor? A gente não chegou, mas momentos como esse são importantes para a gente pensar essas políticas de abertura de serviços em micro-regiões, em macro-regiões de saúde, de interiorizar esses profissionais, né, para diagnosticar precocemente, porque a gente sabe que se o diagnóstico é feito precocemente, a evolução dessa pessoa com autismo é muito melhor do que aquela criança que chega e tem um diagnóstico aos 6 anos e ainda não fala nada, que às vezes isso é a realidade. Eu pensei que ele ia falar, porque meu avô dizia que eu também demorei a falar. Olha, né? lá, eu também demorei a falar, né? Então, eu já tive algum problema, né? Então, esse seria, assim, parece uma coisinha bem basiquinha. A demora na fala pode ser um indício? É um indício, né? Então, quando a gente falou de prejuízo comunicativo, não é o não verbal somente, é o atraso na fala, né? Então, aquela criança que não usa a linguagem de forma funcional, às vezes é a criança que o pai e a mãe chegam e dizem assim, ele fala tudo, mas ele só fala repetindo sons e palavras do desenho que ele gosta. Então, ele está repetindo músicas da Galinha Pintadinha, frases inteiras de um desenho específico, mas não é para se comunicar, não é para uma interação, que é o que a gente está fazendo agora. Tá. É muito cuidado, né? É muito olho no olho, Sim. É muito atenção redobrada nesse sentido para garantir que isso vai funcionar mesmo. Porque, como a gente falou lá no começo, não tem cura. Porque como não é doença, não tem o que ser curado. Não tem que ser curado, né? Isso. Tem que ser acompanhado dentro daquelas especificidades da criança, né? E do adulto, quando ele é diagnosticado, o tratamento é diferente, as terapias, é tudo diferente? Sim, é diferente no sentido que esse adulto com autismo, frequentemente, ele conseguiu ter um bom desenvolvimento, quando a gente está falando em nível de suporte 1, que é o leve, que a gente chamava assim antes, que é uma pessoa que tem mais autonomia, desenvolvimento satisfatório, às vezes ele precisa de algumas terapias na psicologia, por exemplo, para treino de habilidades sociais, a gente precisa alguma coisa de integração, de terapia ocupacional com questões sensoriais que ele possa ter dificuldade. Se a gente está falando do nível de suporte 3, que é aquela adulto com prejuízo grave na comunicação, às vezes não verbal, aí ele precisa de um suporte muito maior, de intervenção clínica intensiva, de inserção em hospital dia, onde ele possa trabalhar questões mesmo básicas de atividade de vida diária, como aprender a vestir, se tirar a roupa. Tem a possibilidade de ter um autista de alto rendimento? Eu tenho ouvido essa expressão, de vez em quando eu sou um autista de alto rendimento. O que exatamente significa isso? O TEA de alto funcionamento, hoje, é o transtorno do espectro autista de alto funcionamento. Antes a gente chamava isso, na literatura médica, que não, está em desuso, chamava síndrome de Asperger. Está em desuso por uma questão que se viu que esse teórico ele tinha um viés extremamente preconceituoso em falar, em descrever, e aí o TEA de alto funcionamento são pessoas que têm um nível de suporte 1, que tem autonomia, independência e frequentemente tem altas habilidades, é superdotado, né? Então não é raro ter essa condição de ter, além do autismo, altas habilidades cognitivas. Isso. Normalmente tem, porque a gente pensa assim, todo autista, toda criança meio diferente, vamos dizer como a gente falava antes, né? Toda criança meio diferente, ele é muito bom em outra coisa e isso acabava confundindo a gente. Como é que ele pode ser deficiente em alguma coisa e ser muito eficiente em outra? Isso não é raro de acontecer. Não, isso é a regra no sentido de que todos nós temos altas habilidades em alguma área, né? Seja em oratória, seja em música, seja em arte. Vixe, eu não descobri. Então você vai descobrir, com certeza. Então, temos inúmeras deficiências em outras, né? Então, se me colocarem para fazer o trabalho do meu pai, que é agricultor lá no interior do Ceará, eu não sei fazer nada. Então, ele tem uma alta habilidade e eu tenho uma deficiência nessa área. Se me botarem para cuidar de ser psiquiatra, eu já não vou conseguir, né? Pois se me botar para entrevistar alguém, eu não dou conta, certamente. Se a gente trocar de papéis, não vai dar muito certo, né? Então, existe mesmo o autista de alto rendimento, certo? É alguém que, mesmo sem um diagnóstico precoce, conseguiu trilhar um caminho que o levou a essa condição. Sim. É ter uma habilidade cognitiva alta, que
uma inteligência para alguma área específica, porque hoje a gente fala em inteligências não só naquela ideia romantizada de que a alta habilidade é muito bom, porque às vezes pode ser muito difícil ter uma alta habilidade em matemática e não conseguir conversar com outra pessoa, porque eu só gosto de conversar sobre matemática. Sobre matemática com meus números, tá? Gente, o nosso tempo acabou, mas assim, se a gente pudesse, passaria a manhã inteira aqui falando, que sempre teria coisa para falar. Mas assim, resumidamente, qual é o conselho que o senhor daria para famílias que estão imaginando ou pensando que o filho pode ser do espectro autista? O principal conselho é buscar ajuda, buscar intervenção, buscar terapia, buscar esse diagnóstico e, do ponto de vista de família, inseri-lo precocemente em uma atividade escolar, buscar os seus direitos enquanto inclusão dentro dessa escola e buscar dentro da Rede SUS serviços que promovam esse diagnóstico e essas terapias no tempo adequado. Ok, hoje é dia 2 de abril, é o dia do autismo e a gente está falando sobre isso, mas todos os dias são dias de falar a respeito disso, dia de buscar alternativas para o desenvolvimento mais integral da criança ou até do adulto que não conseguiu trilhar o caminho até lá. Todo dia é dia de falar sobre isso e todo dia é dia de tratar os diferentes como iguais. Dr. João Arnold, muito obrigado por participar do nosso programa, por nos dar todas essas informações. Bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia para você que também aí que está do outro lado, que já sabe, todo dia é dia de cuidar de tudo e de todos. Tchau e até a próxima.